Eu quero aproveitar o conteúdo que eu encontrei aqui na internet, agora um vídeo, que de certa forma demonstra como nós examinamos a inteligência para verificar a capacidade cognitiva do cliente, né, do paciente em consulta, quando se suspeita que ele tenha essa deficiência intelectual, que anteriormente era chamado de retardo mental, né, leve, moderado e grave, agora é deficiência intelectual leve, moderada e grave. Isso eu vou mostrar aqui para você. Então, aqui está. É um vídeo, né? Jovem agradece ao prefeito de Petrolina pela eclipse solar. Então, vamos ouvir a entrevista dele e como ele interpreta esse fenômeno da natureza. Oi? Boa tarde, meu nome é Rodrigo, tudo certinho? Seu Rodrigo está aqui acompanhando, o eclipse já começou, já está chegando na sua parte final. Fala um pouco da emoção desse momento histórico. É muito bom estar aqui, principalmente com os amigos. Esse evento aconteceu na última vez em 1995, se eu não me engano. E aí eu nem era nascido. E aí tá com meus amigos aqui confraternizando, né, vivendo esse momento é incrível. E também eu queria deixar um recadinho de agradecimento pro nosso querido prefeito de Petrolina. Se não fosse ele, oxe, quem tu acha que proporcionou esse evento pra gente? O povo de Petrolina agradece. Eu sou um dos seus, né, eleitores, estou aqui. Muito obrigado, prefeito. E você pensou tanto na gente, né, que até diminuiu a temperatura do ambiente. Aqui a gente conseguiu ficar de boa. Foi tão gente boa que o sol, né, a lua, na verdade, passava do lado de Petrolina para Juazeiro, ou seja, prevalecendo e proporcionando melhor um evento para os petrolinenses. Então, muito obrigado, seu Simão Durano. Mas tu tá agradecendo ao prefeito pelo eclipse? Justo. Oxe, quem tu acha que proporcionou esse evento? Quem tu acha? Veja que parece que com bastante sinceridade o jovem está crendo, né, que o prefeito tem essa discricionalidade, né, essa capacidade de interferir nos movimentos aí da lua e do sol para proporcionar essa queda de temperatura com a oclusão do sol aí pela lua. Quando a gente faz esse exame, geralmente os jovens, né, com algum problema comportamental são trazidos pelos avós ou pelos pais para serem examinados. E eu faço esse exame, geralmente peço para os pais, para os acompanhantes não interferirem e faço diante dos familiares para eles perceberem. E qual é a surpresa da gente quando a gente verifica que, às vezes, principalmente quando são avós, né, trazendo os netos, eles percebem que as perguntas que a gente faz para conteúdos escolares, para conhecimento do meio em que vive, interpretação de fenômenos da natureza, interpretação de provérbios, né, ditados populares, resolução de pequenos problemas que surgem no dia a dia, a gente percebe a face de desespero daquela avó que está ali junto, que muitas vezes é analfabeta porque não teve oportunidade de frequentar a escola no passado, e ela percebe que a neta, o neto dela que está ali sendo examinado, tem menor capacidade de resolver problemas. E, feito o exame, a gente pede para o familiar responsável pedir para o adolescente, a criança, sair do ambiente para a gente orientar os pais. Esse tema pode magoar um pouco o paciente. E a gente orienta eles que o problema é de limitação da inteligência, limitação intelectual, deficiência intelectual. E isso magoa, assim, muitos pais, até por isso que muitos profissionais têm preferido dar o diagnóstico de transtorno do espectro autista para as pessoas com deficiência intelectual, porque evidentemente elas têm prejuízos na vida por causa da deficiência intelectual. Veja que esse jovem aí, ele vai acreditar em muitas propostas mirabolantes, né? Ele facilmente vai ser logrado pelos trambiqueiros, né? Facilmente ele vai acreditar em promessas, inclusive de picanha e cervejinha gratuita. Ele vai crer nisso, né? E daí, examinando na frente dos familiares, que os familiares vão se dar conta que existe essa limitação para a resolução de problemas, de lidar com problemas novos, de falta de capacidade de observação do meio em que vive. Isso configura a limitação intelectual. O tema ali fala assim que alguém teria feito isso com essa geração, mas isso é uma coisa assim que sempre existiu e agora aparece mais para a gente porque a rede social está aí, as gravações estão aí, as câmeras estão aí em todos os celulares, pode-se registrar isso. Mas a deficiência intelectual sempre esteve presente, tanto que era a piada aquela da pessoa que precisa explicar a piada, essa pessoa, em regra, se suspeita que ela tenha a chamada deficiência intelectual leve, porque ela não consegue interpretar a piada no momento que ela acontece, ela precisa de uma explicação para ela entender o conteúdo de humor que tem naquela história.
Então, eu quis aproveitar isso daqui para você lembrar que, muitas vezes, né, problemas de impulsividade, dificuldade de aprendizado escolar, falta de progresso na vida, não é preguiça, pode ser deficiência intelectual, como pode ser desatenção, pode até ser também transtorno do espectro autista. Isso tem que ser examinado por um profissional que se dedique a entrevistar o paciente, entrevistar os familiares, ver os relatos da pedagogia trazidos da escola, para conseguir entender o que acontece com essa pessoa. Mas assim, lógico, a gente não está examinando esse rapaz que está aí no vídeo publicado, né? Mas a suspeita é essa, tem que ser examinada. Que alguém que acreditou, alguém falou isso, talvez até de brincadeira com ele, de zoação, e ele introjetou isso, aceitou isso como verdade e está falando, aparentemente, com sinceridade, acreditando nessa coisa mirabolante que se traduz uma falta de capacidade de entender o mundo em que ele vive. Então, se você achou isso interessante, gostou, dá teu like, não gostou, dá teu dislike. Aguardo seus comentários aqui abaixo. Lembro de deixar aqui as minhas redes sociais para você seguir a gente, tanto no Instagram, YouTube, quanto no Facebook. E peço que você encaminhe esse conteúdo para quem você possa ajudar com esse conhecimento sobre a deficiência intelectual e o seu exame, que é essencialmente com a entrevista e também a determinação do QI. São testes, né, que são prerrogativas, né, do profissional de psicologia fazer, né? Os neuropsicólogos aplicam os testes e conseguem determinar o grau de QI e colocar quais faixas sejam de deficiência intelectual leve, moderada ou grave, né? A severa, evidentemente, a gente nem consegue fazer os testes porque é a chamada pessoa portadora de paralisia cerebral. Geralmente não fala, não contactua, não tem a capacidade de andar, é uma pessoa absolutamente dependente, em regra acamada, né? Uma situação bastante difícil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.